Olá, começa agora o programa Projeto Startup, que leva até você o que há de mais novo no mundo da inovação em negócios. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a Thaís Tessari, ela que é analista de competitividade do Sebrae Nacional, e a gente vai falar aqui sobre a Lead Energy, que promete ensinar empresas a reduzirem o consumo de energia e assim, claro, baratear os custos de funcionamento. Menores custos, maiores possibilidades de lucros e de dinheiro para reinvestimentos. Sem mais demora, vamos conhecer a startup Lead Energy. Trabalho no setor de energia há mais de 10 anos e eu percebi que o consumidor de energia ele não entendia a conta de luz. A conta chegava, ele olhava, pagava e pronto. E eu percebi também que o consumidor ele paga mais que o necessário. Hoje você tem uma conta de energia de 330 bilhões de reais no ano, 50 bilhões são pagos a mais sem necessidade. Por quê? Porque de fato a conta de luz é uma sopa de letrinhas. Como eu falei, ela chega e você não questiona ela. É natural isso. Você vai lá e faz o pagamento. Só que o consumidor ele tem a oportunidade de virar de consumidor para cliente. Ele tem a chance de reduzir esse custo, entendeu? E muitas vezes sem gastar R$1. Tá? Então eu criei a Lead Energy justamente para resolver essa dor, abaixar a conta de luz do brasileiro, fazer com que ela não seja a segunda mais cara do mundo, como acontece hoje, só perde para a Colômbia, para que ela seja uma conta mais justa, entendeu? Então, transferir toda essa receita que é desperdiçada, na minha opinião, que é alocada em um objetivo incorreto para a economia. Tá? Então eu criei a Lead Energy com esse foco, de fato, de a gente conseguir tornar a conta de luz mais justa e, claro, tem um outro efeito muito importante, que é ajudar a questão sustentável. Existem várias oportunidades que o consumidor não enxerga, que ele pode ajudar o planeta, entendeu? Como uma energia limpa, uma energia renovável, eólica, solar, biomassa, e isso traz não só um benefício para o planeta, mas uma nova avenida de crescimento para o negócio das empresas, tá? Então eu criei com esse objetivo. A startup tem o objetivo de ajudar empresas hoje que gastam mais que R$5 mil por mês na conta de energia a identificar se estão pagando mais do que o necessário na conta de luz, tá? E com isso ter a chance de reduzir o custo. Essa é a nossa ideia. Então, nós construímos um sistema no qual o cliente coloca a conta de luz na nossa plataforma, é o PDF da conta de energia. O sistema faz a leitura de todos os dados. Em segundos, o cliente consegue identificar todos os pontos na conta de luz distorcidos. Então, só para você ter um entendimento, o que é pontos na conta de energia que estão distorcidos? Às vezes o cliente está na modalidade tarifária incorreta. Ele poderia estar na verde e estar na azul. Às vezes o cliente está pagando uma potência, uma demanda contratada maior que a necessária, está pagando uma multa. Às vezes o cliente ele poderia, em vez de pagar todo o dinheiro para a distribuidora e uma parcela dessa conta pagar para a usina, ele poderia pagar para a distribuidora a parte da infraestrutura para que não falte energia e a parcela da usina diretamente para a usina. Ou seja, quando ele faz esse movimento de não pagar tudo para a distribuidora e separar a conta dele, esse consumidor consegue, no caso o cliente, como eu comentei, ele consegue reduzir bastante essa conta de energia. Há chances, por exemplo, de recuperar um tipo de imposto, ICMS. 2/3 das indústrias do país não recuperam ICMS. Quer dizer, a gente tem 11 bilhões de ICMS na conta de energia que poderia ser recuperado, 2/3 não são recuperados. O que significa? Que o cliente está pagando algo por falta de conhecimento. Então, nosso objetivo é justamente esse, dar clareza de todas as questões que esse consumidor pode reduzir esse custo. Eu comecei do zero, no meio da pandemia, isso em maio de 2020, e foi um processo muito difícil. Quando você empreende no Brasil, você muitas vezes é criticado por entrar num oceano que as pessoas acham que é loucura, Você vai entrar nesse local ali, você tem chance de se afogar. Para que você vai fazer isso? Fica onde você está, você não precisa ir lá no oceano tentar descobrir o que está acontecendo. E eu
arrisquei, acreditei, cortei muito mato alto, muito complicado, primeiro ano muito difícil. De fato, tem muitas pessoas que querem o seu bem, mas outras pessoas que não enxergam da mesma forma. Então, é um processo doloroso, não é um processo que a gente... mil maravilhas, entendeu? Quem olha hoje, vê ali de crescendo com quase 20 pessoas, com alguns aportes que nós recebemos, acha que é tudo lindo e maravilhoso, mas não é bem assim, entendeu? A gente tem que todo dia estar lá para vender, para entregar o esperado, para fazer sistema, engajar a equipe, trabalhar a cultura. Então, tem uma série de aspectos que a gente precisa amadurecer, criar repertório para conseguir fazer o negócio acontecer. E no começo eu não tinha muito isso. Apesar de eu ter uma formação em processo, em vendas, em tecnologia, eu de fato tive um conhecimento muito multidisciplinar na minha carreira. Mesmo assim, eu entendi que eu precisava de outros tipos de habilidades que eu não tinha naquele momento, tá? Então, assim, eu vim sozinho, eu chamei o meu primeiro sócio, que foi o Yuri, que acreditou no nosso negócio, depois Jean Albino, que entrou com investimento, quer dizer, eu estava muito no início, ele acreditou no projeto, quando eu não tinha nada, né? Como ele diz, ele acreditou na minha pessoa, e a gente foi avançando, colocou um investidor do setor que não deu certo por questão de fit cultural, foi avançando, colocou outro investidor e a gente conseguiu aos pouquinhos crescer até que hoje a gente tem um grande investidor junto conosco, que é a Icon Energia, que ajuda a gente a ter essas alavancas de crescimento, tá? Então, só para concluir, uma jornada dolorosa, uma jornada no qual é necessário muito conhecimento, é necessário muita muito conhecimento, é necessário muita resiliência, tá? E o network é fundamental. Ter pessoas junto de você que te ajudem é fundamental, porque eu aprendi que ninguém faz nada sozinho. O serviço que a gente oferece é um sistema que o cliente ele coloca a conta de energia no nosso sistema para identificar se está pagando mais do que o necessário ou não. São contas acima de 5 mil por mês. São empresas. Então, qual que é o serviço? O cliente colocou a conta em segundos, né? Tem a conta em PDF que vem da distribuidora, porque tinha um levar foto, tá? Colocou a conta e viu se está pagando mais do que o necessário, viu que tem possibilidade de economizar, o nosso serviço é o seguinte: resolver essa questão para o cliente. Fazer os ajustes necessários nessa conta para que o cliente consiga reduzir esse custo. Então, fazemos todo o trabalho para o cliente, tá? E em alguns casos a gente só ganha se tiver economia, em outros a gente ganha ofertando energia para esse cliente. Então, um exemplo, o cliente ele pode colocar a conta de energia e ter 3 tipos de problemas. Ele pode ter o problema num componente produto, que é a eletricidade, né? Ele está pagando uma tarifa de energia muito alta, então eu ajudo esse cliente vendendo energia para ele. Então, em vez de ele pagar para a distribuidora que pagou para a usina, eu vendo energia para ele e ganho em cima da energia. Então, ele tem um desconto de 30%, já tem uma remuneração incluída nesse desconto. Um outro componente é a questão da infraestrutura. Então, esse cliente ele pode ali ajustar um parâmetro contratual na conta e, se tiver economia, ele me paga um percentual dessa economia. E o último componente é recuperar um imposto, que é a mesma coisa. Se ele tiver a recuperação desse imposto, eu ganho um percentual da economia, tá? Então, a gente oferece para o cliente uma facilidade que, basicamente, ele só nos paga depois do sucesso. Nossa plataforma ela é gratuita, está hoje disponível para o sudeste do Brasil. Em breve iremos disponibilizar para todas as distribuidoras, porque infelizmente cada distribuidora tem um layout diferente de conta, então existe uma barreira ali para a gente conseguir automatizar tudo isso. Mas para quem está no sudeste do país já é automático, né? Colocou a conta, viu o resultado de forma gratuita, digitalmente o cliente ele consegue contratar. Se eventualmente esse cliente ele não conseguiu ali ter abrangência, ele está lá no norte, por exemplo, ele não conseguiu colocar a conta e ver a economia na hora, não tem problema. O nosso time vai fazer uma análise manual e vai entrar em contato com esse cliente para demonstrar quanto que ele pode economizar. Então, a gente tem essa facilidade para o cliente, né, para que ele consiga fazer de forma digital ou que ele mande para a gente faça por ele, tá? Contratação, a gente opta em trazer para o cliente uma facilidade. A gente tenta fazer com que o cliente ele consiga, de uma forma muito simples e didática, contratar nós sem aquela burocracia toda, de ter
uma série de informações técnicas que é difícil de entender. Por que eu estou falando isso? Porque a conta de luz é uma sopa de letrinhas. Imagina se eu trouxer para o consumidor aquela complexidade da conta de energia nos contratos, nas propostas e na minha jornada. Então eu tento inverter a lógica, eu tento trazer essa jornada numa abordagem simples. Eu comentei aqui com vocês, demanda contratada, recuperação de imposto, eu sei que é difícil de entender, mas quando a gente explica para o cliente, a gente tenta trazer de uma forma que, poxa, trocar o fornecedor, que é Mercado Livre de Energia. O que é isso? É basicamente trocar um contrato ineficiente que tem com a distribuidora para um contrato mais eficiente. O que é recuperação de imposto? É justamente aquele imposto que você paga de ICMS na conta de energia, converter isso em créditos e em outros impostos na sua empresa, percebe? Então a gente tenta buscar de fato essa simplicidade, tá? Então toda a nossa jornada de usabilidade, desde o momento que ele conhece a lead até a parte final, a gente busca essa simplicidade. E um reforço que eu faço é o seguinte, nós conseguimos um investimento de alguns milhões de reais, no qual esse investimento vai justamente potencializar isso que a gente acredita, essa jornada, essa experiência. A gente vai fazer um paralelo com fintechs, né, que a gente tem hoje várias ferramentas de transporte, aplicativos, a parte de alimentação. O cliente, você concorda que ele consegue, de forma digital, executar todo o processo ali? Ele consegue executar. Você pega um iFood, por exemplo, ele consegue pedir e tem toda a logística incluída no iFood. Mesma coisa a gente busca fazer na Lead Energy. Com esse investimento que a gente recebeu, qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é automatizar ao máximo essa jornada, trazer a melhor experiência possível para o Brasil inteiro, de tal forma que se o cliente quiser fazer sozinho, ele faz. Nós temos uma inteligência no nosso sistema, no qual, para cada tipo de cliente, nós conseguimos identificar qual que é a melhor solução para ele. A nossa visão é agnóstica. Então, vou te dar um exemplo. Se o cliente tem uma conta de 50 mil reais, a característica da conta de luz dele é uma característica mais difícil de se entender. Nessa característica tem uma complexidade um pouco maior. Para esse tipo de conta, é um hall de soluções. Por exemplo, ele pode trocar um fornecedor de energia, porque ele está num tamanho de conta que é apto para isso. Se é você que está assistindo, que é residencial, que gasta ali R$400 por mês, R$300 por mês, é outro tipo de solução, que a Lead hoje não trabalha, tá? Outras empresas trabalham com contas menores que 5 mil, não é o foco da Lead. Mas, o que acontece? Nesse tipo de conta, o que vai acontecer? Você vai participar de uma fazenda solar, você vai instalar uma usina solar, você vai verificar a possibilidade de trocar uma tarifa, existem alternativas, entendeu? Então, esse diagnóstico energético que a gente faz da conta de luz é justamente esse diagnóstico, que é uma tecnologia que, com base em cada perfil de conta, existe uma interpretação. Para cada perfil de conta existe uma análise para direcionar esse cliente para o melhor caminho, tá? Além desse produto do diagnóstico energético na conta, tá, que é feito pelo sistema, temos um outro produto que é o diagnóstico energético remoto, no qual o cliente ele quer conhecer um pouco mais do perfil da operação dele. Como é que está a situação das minhas máquinas, da cultura de conservação de energia, como é que está de fato a infraestrutura, tem risco de parada de operação. Então a gente entrega para o cliente uma metodologia, uma forma, mecanismo, né, que são alguns formulários ali, para ele conseguir passar para a gente todas as informações. E o nosso time de especialista fazer o que com isso? Criar uma análise para ajudar esse cliente a conseguir criar um plano de ação e, de fato, reduzir esse custo. Que não é só, pessoal, trocar equipamento. Trocar equipamento, com certeza, traz um ganho muito grande para a sua empresa. Mas, às vezes, você pode fazer o quê? Você pode mudar ali o comportamento da sua equipe com relação ao uso da energia. Poxa, em vez de você ter um comportamento no qual todo mundo ali está usando energia à toa, sem pensar nesse custo que está ocorrendo, você consegue criar um programa de conservação de energia para usar os equipamentos de forma eficiente. Para usar os equipamentos de forma eficiente, né? Porque você só gasta energia se alguém estiver usando, parece óbvio, mas é isso que acontece. Se você não usar de forma eficiente, você vai gastar mais do que o necessário. Você pode eventualmente mudar a programação da sua empresa para se adaptar
o horário onde a energia é mais cara, caso você não esteja no Mercado Livre, que é trocar o fornecedor de energia, né, que não tem esse problema. Mas caso você esteja ainda refém, né, ainda junto com a distribuidora, você pode reprogramar a sua empresa para não usar a energia das 5h30 às 8h30, por exemplo, que é energia mais cara. Então perceba, o nosso diagnóstico ele traz para o cliente o quê? Uma visão personalizada, que é o diagnóstico da operação, personalizada para que ele consiga ter economia. A Lead Energy tem a missão de ajudar as empresas que pagam mais do que R$5.000 por mês na conta de energia a reduzirem este custo de forma sustentável e com baixo ou nenhum investimento inicial. E daqui a pouquinho vamos analisar a proposta da startup no bate-papo com ela, com a Thaís Tessari, analista de competitividade do Sebrae Nacional. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Projeto Startup. No bloco anterior, nós conhecemos a Lead Energy, que trabalha para empresas que querem reduzir custos de energia em suas operações. E agora vamos conversar com ela, com a Thaís Tessari, analista de competitividade do Sebrae, que está aqui ao vivo conosco nos nossos estúdios do Canal Empreender. Thaís, seja muito bem-vinda ao Canal Empreender e ao Projeto Startup. Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em te receber aqui para esse bate-papo para lá de especial. Thaís, vendo um pouquinho, né, da história do Rafael, né, da Lead Energy, de fato, ele teve uma ideia muito inovadora, né? Muito legal mesmo, Bruno. No Sebrae, a gente costuma falar que a gente trata do tema energia de duas formas, como um insumo e como uma oportunidade de negócio. E o Rafael identificou essa oportunidade de negócio para ajudar as empresas a fazerem a gestão desse insumo, que é tão importante, né? Agora sim, uma pena, né, Thaís, pelo fato de até então ele só atender a região sudeste e as empresas que têm aí um custo, né, de energia elétrica de mais de R$5.000, né? As micro e as pequenas empresas, elas já não se enquadram nesse perfil de estar podendo aí receber esse benefício, né? Que é reduzir o custo da energia, que a gente sabe que é muito caro aqui no Brasil, né? Isso, a energia no Brasil é muito cara. O consumo ainda é muito ineficiente. Todas as pessoas, né, pessoas físicas, empresas, precisam realmente fazer o gerenciamento desse insumo. E no caso do Rafael, a Lead Energy, ela escolheu um nicho, né, para começar. Nada impede que ele possa expandir, como ele mesmo fala, né, nos planos do futuro, de expandir para outras regiões do Brasil. Então, a gente espera mesmo que esse tipo de tecnologia esteja cada vez mais acessível, né, para todos os tipos de empresa no Brasil inteiro. O que é que te chamou mais a atenção, Thaís, desse modelo de negócios do Rafael? Bem, inicialmente, assim, essa possibilidade da empresa conseguir, de forma autônoma, né, fazer o input da sua conta de energia e ter essas informações de como ela consegue reduzir esse custo. Isso realmente é muito interessante. E aí, a partir disso, ele consegue já definir uma jornada, né, de relacionamento com essa empresa, dando as orientações de como ela pode reduzir esse consumo e, quem sabe, já direcionar também para uma jornada de eficiência energética, né, que é muito importante também. E é como você bem falou, né, Thaís? O empreendedor, ele de fato precisa acompanhar as mudanças, as novas tendências do mercado, né? E isso também vale para o Rafael, né? Se ele tem esse objetivo de querer crescer, de querer ampliar e expandir o negócio dele, ele também tem que estar antenado a tudo o que acontece. E claro, tá aí a gente sabe da importância, né, da inovação e da tecnologia, ainda mais ele que trabalha com sistemas, né? Isso. E o foco dele são empresas energointensivas, né? Que são empresas que têm um alto consumo de energia. Mas nada impede que ele possa reformular o seu negócio para poder atender as pequenas empresas que também têm essa dor, né? Na prática, o pequeno negócio não tem condições de acompanhar no detalhe a questão da energia. É realmente difícil fazer essa gestão. E a gente precisa entender a energia como qualquer outro processo dentro da empresa.
empresa, como gestão de pessoas, gestão financeira. Então, uma solução como a do Rafael é muito interessante para poder simplificar esse processo para os pequenos negócios também. Então, realmente, se ele conseguir expandir a sua atuação, voltando também para os pequenos, seria muito interessante. Ou seja, e não só entender, como você bem disse, o modelo de negócio, o ambiente de negócios, né, Thaís? É também você se planejar, né? E saber, inclusive, a necessidade do cliente, né? O que é que aquele cliente, aquele futuro consumidor precisa para que eu possa, de fato, atender essa demanda, né? Isso. E para isso é muito importante conhecer a persona, né? Quem é o cliente, que tipo de conteúdo ele consome, onde ele consome esses conteúdos, para poder também chegar nesses clientes, nesses novos clientes. Então, se apropriar também dos cases de sucesso que ele consegue gerar, né? Utilizar o próprio cliente para poder expandir e conseguir captar novos clientes para sua base. Isso também seria muito interessante para ele, porque o sucesso do cliente dele é o sucesso da lead, né? E diante de tudo isso que você está falando, Thaís, é importante também que o empreendedor ele se atente a um planejamento. O planejamento é fundamental para qualquer ambiente de negócios, né? Isso, com certeza. Sem planejamento a gente não consegue gerenciar, né, Bruno? Então, ele precisa ter uma visão de curto, médio, longo prazo. Como a gente comentou aqui, a legislação, o ambiente regulatório da energia está em constante atualização. A gente tem a questão do Mercado Livre de Energia, que não é a plataforma de compra e venda online. Tem a questão do Marco Legal da Geração Distribuída, que permitiu que as empresas, pessoas físicas, possam gerar a própria energia. Então, toda essa legislação está em constante atualização. E tem muita variação também, né, da questão de tributação de um estado para outro. Então, essas nuances precisam estar bem claras para a empresa, para que ele possa dar segurança para o cliente, para tomar a melhor decisão na gestão da energia. Então é isso, né, Thaís? Fazer com que, de fato, esse cliente, esse consumidor, ele consiga baratear, né? E essa ideia do Rafael, da Lead Energy, foi muito bacana mesmo, né? Isso. E, basicamente, o consumidor de energia, ele precisa olhar para 3 pilares. O pilar de custo, que é o que a Lead foca principalmente, né? De como reduzir o custo da conta de energia, que, vamos combinar, o empresário só pensa na conta de energia quando ela chega ou quando a energia falta, né? Não é uma coisa que está na mentalidade, no dia a dia do empresário. Então, o primeiro passo é o que o próprio Rafael propõe, né, na sua empresa, que é reduzir a conta de energia. O segundo passo é como otimizar o consumo, porque a empresa ela não consegue identificar de imediato como é que está o nível de eficiência energética do seu negócio. Então, qual é o equipamento que vale a pena, né, ser substituído, como ele falou, nem sempre é o melhor caminho substituir o equipamento. Apesar que os equipamentos mais novos costumam ser mais eficientes energeticamente, né? E um terceiro pilar seria o da geração. A gente está vendo aí o mercado de geração distribuída, de energia solar fotovoltaica, que está muito mais acessível para as pessoas físicas, para as empresas. Então, mas esse caminho da geração própria de energia nem sempre é viável, né? Porque os negócios muitas vezes são em imóveis alugados, então não é viável fazer o investimento de um sistema próprio. Mas existem outras ferramentas, né? Outras modalidades, como a assinatura de energia, mas sempre tem um investimento aí necessário. Então, a nossa recomendação é sempre primeiro fazer um olhar para dentro do negócio, né, de como reduzir a conta de energia e como otimizar esse consumo, para depois, sim, claro, seguindo a possibilidade de gerar a própria energia. Então podemos dizer, né, Thaís, que o Rafael apostou no modelo de negócio que ele criou e é um exemplo, é um empreendedor a ser seguido. Ah, com certeza, com certeza. E pelo que eu entendi da fala dele, ele tem esses planos, né, de hoje ele está realmente nichado como uma empresa que atende grandes consumidores de energia do Sudeste, mas ele tem um total potencial aí de expandir a atuação para clientes de menor porte, para outras regiões do Brasil também, né? Perfeito. Thaís, ela que é especialista, analista de competitividade do Sebrae, quero agradecer aqui a sua participação conosco ao vivo no canal Empreender, no Projeto Startup. Obrigada, Bruno, eu que agradeço. É isso aí. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência e o Projeto Startup volta na próxima semana. Até lá, tchau!